Bem-vindos à rúbrica O Informador Explica. Com este tipo de rúbrica, pretendemos levar até quem nos acompanha informações úteis e diversificadas. Hoje a nossa rúbrica será com o professor Sérgio Tenreiro Tomás, que é docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, que realizou a segunda Conferência Internacional de Direito do Trabalho sob o tema O Direito do Trabalho e a Revolução Digital, e que contou com uma apresentação de diversos assuntos dentro desta temática por parte de vários oradores especialistas, em que cada um, portanto, apresentou o seu tema. Sendo este tema, ou esta temática de interesse, foi elaborado um e-book em que o professor Sérgio Tenreiro Tomás foi coordenador, em conjunto com a professora Patrícia dos Anjos de Azevedo, na produção deste livro digital das atas do Congresso. O tema que o professor Sérgio Tenreiro Tomás apresentou foi a inteligência artificial e o direito laboral, as máquinas têm direitos, e então começo por perguntar ao professor Sérgio Tomás se efetivamente as máquinas têm direitos. Muito boa tarde a todos e obrigado, Catarina, pelo convite e por esta possibilidade de poder aqui explicar um bocadinho o meu tema, que à partida pode parecer assim um bocadinho obtuso, e respondendo à sua questão, vai-me obrigar, digamos assim, a recuar um bocadinho antes de chegar a eventuais conclusões relativamente a essa questão. E passo, então, a iniciar, digamos assim, a minha explicação deste tema, não é? Que é um tema um bocadinho controverso, ou pelo menos chamativo, por iniciar por explicar o que é a inteligência artificial. Fala-se muito de inteligência artificial e, portanto, vou aqui de uma forma muito sintética, muito simplista, explicar o que é a inteligência artificial. Portanto, basicamente trata-se de um avanço tecnológico que permite a sistemas artificiais, computadores, etc., simularem uma inteligência similar ou semelhante à inteligência humana. Ou seja, por outras palavras, é a capacidade das máquinas pensarem como seres humanos, ou seja, aprender, perceber e decidir quais os caminhos a tomar de uma forma racional diante das mais variadas situações. Cumpre aqui também questionar se esta inteligência artificial, porventura, se já se encontra atualmente nos nossos dias. E podemos responder, efetivamente, que a inteligência artificial já está por todo lugar, ou seja nos automóveis autónomos, seja em sistemas de atendimento em alguns hospitais, seja, por exemplo, no Google ou mesmo em redes sociais como o Facebook, esta inteligência artificial já está presente. Concretizando, por exemplo, no Gmail, a inteligência artificial serve para aprimorar o filtro de spam, ou seja, impede que determinadas mensagens que a inteligência artificial acaba por decifrar como não importantes ou não relevantes para o utilizador e acaba por colocá-las automaticamente no filtro de spam. Também no Google Tradutor, melhora a qualidade das frases ou das palavras que são traduzidas. Por sua vez, nas redes sociais, vou falar só no caso do Facebook, a tecnologia ajuda a remover o conteúdo que eles consideram impróprio antes mesmo de esse post ou esse comentário ser denunciado por um dos utilizadores, ou seja, atua preventivamente, impedindo que determinados comentários ou determinados posts vejam sequer a luz do dia. Outra questão relevante que muitas vezes é discutida é se esta inteligência artificial, porventura, irá roubar ou se está a roubar os nossos empregos. Não é? É uma preocupação, obviamente, razoável. O Facebook, sobre esta temática, eles dão como exemplo que, efetivamente, utilizam a inteligência artificial e que é muito promissora, está, obviamente, agora a dar os primeiros passos, mas está ainda muito longe de ser completamente eficaz em termos de todo o tipo de conteúdos impróprios nesta rede social. Porquê? Porque às vezes a interpretação do contexto é muito relevante e, portanto, esta inteligência artificial ainda não tem a capacidade, muitas vezes, de interpretar corretamente o que é que aquela frase significa. E, portanto, o que é que o Facebook faz? Utiliza a inteligência artificial, muito bem, mas também ainda existem pessoas a rever determinadas denúncias que passam o crivo da inteligência artificial. E, portanto, neste caso, esta tecnologia é usada para expandir a capacidade e acelerar este processo de impedir determinados conteúdos impróprios no Facebook, mas ainda não substitui, pelo menos completamente, na totalidade, não substitui ainda a mão de obra humana, não substitui ainda as pessoas. E, portanto, o que é que se pode afigurar num futuro próximo e que já está a acontecer é que esta inteligência artificial pode tornar as empresas mais produtivas,
pode apresentar melhores resultados ou pode até apresentar produtos mais satisfatórios para os clientes ou para os seus utentes. E, portanto, podemos dizer que a mudança no mercado de trabalho neste domínio já foi iniciada. E, portanto, isto vai significar que, num futuro próximo, determinadas profissões desempenhadas habitualmente por seres humanos passarão a serem exercidas exclusivamente por máquinas. Agora estamos num processo híbrido, máquinas e pessoas, mas será fácil de vaticinar que, num futuro mais ou menos próximo, há profissões que deixam de ser desempenhadas por seres humanos, onde a inteligência artificial conseguirá, de uma forma mais eficiente, executar essas mesmas tarefas. No entanto, há sempre o outro lado da moeda, e neste caso o outro lado da moeda é que também vão surgir novos empregos na área da tecnologia, para suportar esta própria inteligência artificial. De uma perspectiva empresarial, este fenómeno da inteligência artificial e do envolvimento da inteligência artificial cada vez mais no dia-a-dia das empresas visa maximizar o lucro, não é? Uma vez que a mão de obra humana continua a ter um custo considerável para as empresas. Ou seja, se recordarmos aqui alguns conceitos base dos fatores de produção, os fatores de produção são essencialmente três. São os recursos naturais, o capital e o trabalho, ou seja, a mão de obra. E, portanto, se nos fatores de produção se conseguir reduzir a médio e longo prazo o custo do trabalho pela implementação de inteligência artificial, obviamente que isto poderá traduzir-se em mais lucro para as empresas. E, basicamente, esta ânsia de ter mão de obra mais económica já existe desde os primórdios. Vou fazer aqui uma pequena análise histórica desta ânsia na procura de mão de obra barata ou económica. Por exemplo, nos primórdios, o uso dos animais. Não é? Usavam-se os animais para maior produtividade. O que é que aconteceu ao longo das décadas e fruto do aumento da tecnologia, não da inteligência artificial, mas de uma tecnologia mais basilar, e também devido à existência de normas legais protetoras dos animais, este uso tem vindo a ser substituído de uma forma bastante acelerada. Se recuarmos também no passado, a escravatura, ou seja, a escravatura era um fenómeno que era conhecido em muitas civilizações distintas, desde a Suméria, o Antigo Egito, a China, a Babilónia, a Grécia Antiga, a Índia, o Império Romano, ou mesmo as civilizações pré-colombianas das Américas que recorriam à escravatura, portanto, a mão de obra também barata, não é? E, portanto, abrange muitas culturas, muitas etnias, muitas nacionalidades diferentes e muitas religiões e, portanto, faz parte da história da própria humanidade o recurso à escravatura, não é? E, portanto, por outras palavras, isto significa que a escravatura era, e infelizmente ainda continua a ser, uma forma económica de obtenção de mão de obra. Com o evoluir das sociedades, a escravatura deixou de ser legal em qualquer Estado do direito, portanto, praticamente em qualquer lugar do mundo a escravatura é ilegal, não obstante nós sabermos, até pelas notícias, que o tráfico de seres humanos continua a ser um problema internacional, mas que muitas vezes é combatido porque é uma prática, naturalmente, uma prática ilegal. Depois, ainda no âmbito do recurso à mão de obra económica, uso das máquinas. Portanto, a partir da Revolução Industrial 1760, que perdura até aos dias de hoje, o uso das máquinas também ajudou as empresas para serem mais produtivas, mais eficientes e, por detrás de tudo isso, maximizar o lucro ou poderem manter os seus negócios de uma forma mais sustentável. E, portanto, a mão de obra mais barata, não obstante o uso dos animais, a escravatura, o uso das máquinas, continuava e continua a ser um desejo por parte dos setores empresariais, que obviamente têm sempre este paradigma em conta de recorrer à mão de obra mais económica possível. Como é que as empresas resolvem este problema num passado mais ou menos recente? Muito simples. Além de mais investimento em maquinaria, portanto, na tecnologia, não estamos ainda a falar de inteligência artificial, estamos a falar nas últimas décadas, temos, além disso, o fenómeno da imigração e também a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho. E eu passo a explicar porque é que a imigração e a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho ajudaram as empresas no âmbito da mão de obra mais económica. Porquê? Porque se recorrermos aqui à lei da procura e da oferta, que basicamente é um modelo de definição de preços ou de salários, no caso de salários, diz-nos que quanto maior a procura, ou seja, quanto mais trabalhadores há à procura de trabalho, menor será a oferta salarial.
E, portanto, isto significa que salários mais baixos. Obviamente que eu não estou a dizer que a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho ou a imigração seja negativa. Eu apenas estou a fazer uma análise factual. E, portanto, significa que encontramos aqui um certo paradoxo. Ou seja, defende-se muito bem, e eu também defendo, a inserção da mulher no mercado de trabalho e, em algumas situações, mais imigração, não é? A imigração ilegal, imigração que, efetivamente, seja produtiva. Mas, por outro lado, há setores políticos que diabolizam o setor empresarial, o capitalismo e o lucro, não é? Parece que sendo quase como um pecado ter lucro, não é? Todavia, graças a esta lei da procura e da oferta que estava aqui a referir, como passou a haver, graças aos fenómenos imigratórios e graças à entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, os salários, na perspectiva das empresas, puderam manter-se tendencialmente mais baixos, não é? E, portanto, as empresas têm menos custos com mão de obra, porque há mais onde recorrer a mão de obra e, consequentemente, mais lucros. Portanto, é um paradoxo, porquê? Porque muitas vezes defende-se muito bem a inserção do mercado de trabalho, mas diaboliza-se o lucro das empresas. Mas, efetivamente, os dois paradigmas acabam por estarem coligados e, portanto, servirem-se um ao outro, digamos assim. Todavia, graças ao controle da imigração ilegal e felizmente, graças aos direitos igualitários dos estrangeiros e das mulheres trabalhadoras, a tal igualdade salarial nos Estados de Direito, não é? Nomeadamente em Portugal ou outros países da Europa e não só, os salários são baixos, graças a esta lei da procura e da oferta, mas porque há este controle de imigração ilegal e há também os direitos igualitários, nomeadamente no âmbito salarial, entre homens e mulheres, significa que os salários são baixos, mas não são tão baixos como, porventura, o setor empresarial poderia desejar para maximizar os seus lucros ou dar viabilidade aos seus negócios. E, portanto, perante este paradigma, como é que as empresas podem resolver este problema de terem ou continuarem a ter mão de obra económica para maximizar o lucro ou para que determinados negócios possam ser viáveis numa perspectiva económica? É muito simples, a resposta é substituir a mão de obra humana por mais máquinas. Só que há aqui uma questão. As máquinas, antes da inteligência artificial, só podem realizar tarefas mais rotineiras ou mecanizadas, não é? E é aqui que surge a importância da inteligência artificial, porque permitirá no futuro que funções mais exigentes realizadas por seres humanos, como a desempenhada por professores, solicitadores, advogados, juízes, gestores, empregados de escritório, etc., possam no futuro ser realizados por robôs. E, portanto, a introdução massiva da inteligência artificial vai permitir substituir, então, a mão de obra humana, o que se vai representar ou que vai significar um menor custo com mão de obra e uma mão de obra mais eficiente e vai determinar mais lucro para as empresas. Todavia, se seguirmos este rumo, quais serão eventualmente as consequências a longo prazo? Isto fazendo naturalmente alguma futurologia, não é? É fácil adivinhar o Totobola segunda-feira, eu estou a tentar adivinhar o Totobola sexta-feira. Portanto, corro os riscos que correr, mas efetivamente quais poderão ser as consequências a longo prazo? Menores salários para os trabalhadores humanos, maiores taxas de desemprego, porque entretanto a inteligência artificial acaba por tomar os postos de trabalho dos seres humanos, uma maior divisão entre ricos, os titulares das empresas que recebem os maiores lucros, e os pobres, os desempregados, mais subsídio-dependentes, ou seja, mais pessoas a viver dos subsídios porque não conseguem arranjar emprego, e, consequentemente, e a história diz-nos isso, crises sociais e crises humanitárias. E consequências a muito longo prazo. Não é? Quando a inteligência artificial estiver de tal forma implementada no tecido empresarial que, efetivamente, seja a regra. Portanto, isso vai significar que ninguém precisa de trabalhar. As máquinas farão tudo. Entrando aqui também no âmbito da futurologia, o que é que isto poderá significar a longo prazo? Ninguém precisa de trabalhar. E também a história e algumas sociedades que acabaram por decair nos dizem isso. Tornamos numa sociedade hedonista, onde só o lazer e o prazer têm lugar, e, portanto, uma vida humana sem objetivos, sem sentido, sem sacrifícios, e, consequentemente, sabemos o que é que isso significa. Decadência, vícios, depressões, suicídios. Eu sei que isto é um cenário um bocadinho dantesco, mas é apenas uma hipótese que eu estou a levantar. Agora, entrando um pouco mais aqui na pergunta que me foi colocada. E se graças à inteligência artificial as máquinas passarem a ter sentimentos? Vamos fazer aqui uma pequena reflexão.
Nas sociedades modernas, os direitos andam de mãos dadas com a capacidade de sentir e de ter sentimentos. Ou seja, podemos criar aqui uma máxima: quem tem sentimentos tem direitos. Vou fazer aqui uma síntese das conquistas legislativas ao longo dos séculos, para os senhores perceberem melhor o que é que eu quero dizer com isto. Vou começar com a abolição da pena de morte. Porquê é que houve uma abolição da pena de morte? Porque os prisioneiros têm sentimentos. Porquê é que se foi, e muito bem estabelecida, a igualdade entre homens e mulheres? Porque as mulheres têm sentimentos. Igualdade entre nacionais e estrangeiros, porque os estrangeiros têm sentimentos. Uma maior proteção às crianças, porque as crianças têm sentimentos. Uma maior proteção aos animais, porque os animais são seres sencientes. Ou seja, esta ideia da dignidade humana e também da dignidade animal acaba por, no fundo, suportar, digamos assim, esta proteção legislativa, não é? E, portanto, podemos aqui, eventualmente, considerar que se as máquinas, algum dia, no futuro, vierem a ter sentimentos, terão mais tarde ou mais cedo direitos, nomeadamente direitos laborais, férias, descanso, salário, eventualmente, o que terminará por ser um obstáculo aos objetivos lucrativos das empresas e haverá, naturalmente, resistências, né? Porque se vamos incrementar direitos laborais das máquinas, significa que a mão de obra, que supostamente era económica, ou mais económica, fica mais dispendiosa. Porque estes direitos, naturalmente, repercutem-se em dinheiro, na perspectiva das empresas. E, portanto, isto pode terminar por ser um obstáculo aos objetivos de maximizar o lucro das empresas e haverá, naturalmente, resistências. Já na altura da abolição da escravatura ou do incremento dos direitos das mulheres ou dos animais, já na altura houve sempre, ainda há, resistências, ou seja, quando nós elevamos a fasquia relativamente a determinadas pessoas ou determinados seres que efetivamente passam a ter direitos e que isso significa um maior custo para quem usa ou quer usar essas mesmas pessoas ou esses seres, obviamente que há sempre resistências e os processos nunca são consensuais. A história diz-nos isso. Agora a questão é, mas faz sentido que no futuro as máquinas tenham sentimentos e, consequentemente, direitos? Pronto. Como é que eu posso, eventualmente, abordar esta questão? Vou abordá-la no campo um pouco da neurociência. E, nesse sentido, recordar aqui o Dr. António Damasio, que é um reconhecido médico neurologista português, mas conceituado a nível mundial. Ele escreveu a obra chamada O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. É uma obra que eu recomendo a todas as pessoas que tenham interesse por estas temáticas. E nesta obra ele deu a conhecer uma experiência real. A pessoa que foi, no fundo, a vida verídica de uma pessoa, que foi-lhe dado o nome fictício de Eliot. E quem é que era este Eliot? E, portanto, esta história é real e é retratada neste livro. O Eliot era um homem bem-sucedido, era executivo numa boa empresa, os colegas, os vizinhos, a família gostavam dele, era marido, era pai, era amigo. Portanto, uma vida normal e uma vida boa, digamos assim, em termos sociais, em termos também de socioeconómicos. O único problema é que ele tinha muitas dores de cabeça, gigantescas dores de cabeça. E, portanto, certo dia o Eliot foi ao médico e o médico deu-lhe más notícias. Porquê? Porque o Eliot tinha um tumor no cérebro. O cirurgião, portanto, ele foi operado, o cirurgião retirou o tumor e o Eliot foi para casa após a operação, foi recuperar e mais tarde voltou ao trabalho e voltou à sua família, portanto, à sua vida familiar normal, aos amigos, e parecia aparentemente tudo bem e tudo normal. Mas eis que, passado algum tempo, as coisas começaram a decorrer de uma forma um pouco estranha. Ou seja, o desempenho profissional do Eliot sofreu bastante, ou seja, tarefas que ele antes realizava com uma perna às costas, de uma forma muito simples, exigiu-lhe agora de muita concentração, muito esforço. Ele era incapaz de utilizar o tempo de uma forma adequada e não era possível confiar nele para cumprimento dos prazos. Não é? E ele foi confrontado na empresa onde trabalhava com os resultados desastrosos que estava a apresentar, fruto das suas decisões, fruto de não conseguir cumprir com os prazos e pelo facto também que estranhamente não aprendia com os erros, ou seja, repetia sempre as mesmas falhas na empresa. E, portanto, após alguns meses de reuniões falhadas e alguns disparates que ele realizou,
as pessoas concluíram que algo tinha acontecido durante a cirurgia. Ou seja, o Elliot perdera algo mais do que um tumor. E esse algo que ele tinha perdido representava muito prejuízo para as empresas. Então, o que é que aconteceu? Foi despedido. E, entretanto, ele procurou outros empregos, seguiram-se outros empregos e seguiram-se outros despedimentos. No âmbito familiar, portanto, ele tinha uma vida familiar normalíssima, com mulher, com filhos, mas também na vida familiar as coisas não corriam da melhor forma após a operação. Por exemplo, faltava aos jogos do filho, faltava a reuniões de professores para ver, por exemplo, para ver uma maratona de filmes do James Bond na televisão, e ou esquecia sequer muitas vezes que a mulher existia ou de conversar com ela, e em vez de atuar com alguma diligência para corrigir estas falhas e remediar, digamos assim, estes atropelos familiares, digamos assim, até para mostrar que amava a família e que se preocupava, assim como com os amigos, o Elliot permanecia de uma forma isolada e indiferente a tudo aquilo que estava à sua volta. E, portanto, o que é que aconteceu? A mulher não conseguiu suportar esta situação, divorciou-se, levou os filhos consigo e o Elliot ficou sozinho. Posto isto, o que é que aconteceu? O Elliot procurou ajuda médica, os médicos fizeram vários exames e os resultados corroboravam que o Elliot era uma pessoa perfeitamente normal. O seu coeficiente de inteligência continuava elevado e acima da média, o seu raciocínio era sólido, a sua memória era fantástica, e tinha um perfeito conhecimento de tudo aquilo que acontecia à sua volta. Finalmente, em desespero, porque não se encontrava o que é que estava a acontecer com este indivíduo, o Elliot foi referenciado ao famoso neurocientista que eu há pouco referi, o Dr. António Damasio. E, portanto, foi quando o Dr. António Damasio chegou a uma conclusão brilhante. Ou seja, os testes psicológicos que o Elliot se tinha sujeitado perante os outros médicos estavam apenas concebidos para medir a sua capacidade de pensar, mas nenhum deles para medir a sua capacidade de sentir. Ou seja, todos os médicos anteriores ao Dr. António Damasio tinham estado demasiado preocupados com as capacidades de raciocínio do Elliot, mas ninguém tinha refletido na importância que poderia ser, efetivamente, a sua capacidade de sentir ou a sua capacidade emotiva, aquela que fora realmente afetada pela operação ou tumor que tinha tido e que tinha sido retirado. E, portanto, o Dr. Damasio descobriu que este era o problema do Elliot. Ou seja, enquanto a parte do conhecimento e a parte do raciocínio estavam intactos, a cirurgia, ao retirar o tumor, também retirou partes do cérebro que debilitaram a sua capacidade para ter empatia e ter sentimentos, ou ter a capacidade de sentir. E, portanto, o seu mundo interior, digamos assim, já não possuía luz ou escuridão, mas era tudo uma grande zona cinzenta. E, portanto, isto, na altura, levantou uma grande questão relacionada se estas capacidades cognitivas do Elliot, a inteligência, a memória, a atenção, se estavam todas em perfeita forma, porque é que ele já não conseguia tomar decisões eficazes. Portanto, isto na altura desconcertou o Dr. Damasio e também, obviamente, a comunidade científica da altura. E, de certa forma, o Dr. António Damasio, por isso é que ele escreveu este livro, ele concluiu que, de certa forma, ao perder a capacidade de sentir em virtude da operação ao cérebro que foi alvo, o Elliot também perdeu a sua capacidade de tomar decisões, ou seja, a tomada de decisões não tem em conta só o aspecto intelectual, mas também está muito relacionado com a capacidade de sentir. Como ele perdeu essa capacidade emotiva, significou que também deixou de ser capaz de tomar decisões que fizessem com que ele mantivesse um emprego ou conseguisse manter a sua vida familiar normal. E, portanto, este homem, este tal Elliot, e esta análise acabou por ser uma das chaves para revolucionar a forma como compreendemos hoje a mente humana e da forma como tomamos decisões, porque havia um paradigma que pensávamos que as decisões tinham muito a ver só com o aspecto intelectual, mas efetivamente o aspecto de sentir, o aspecto de ter sentimentos, o aspecto emotivo é também relevante. E onde é que eu quero chegar com isto? Ora, se a inteligência artificial é a capacidade das máquinas pensarem como seres humanos, aprender, perceber e decidir quais os caminhos a seguir, de uma forma racional, existe a possibilidade, tendo em conta este estudo, de nunca podermos subtrair a capacidade das máquinas terem sentimentos.
sob pena daquelas nunca poderem desenvolver atividades profissionais mais elaboradas e que são hoje exclusivamente desempenhadas pelos seres humanos. E, porventura, se algum dia estas máquinas, para desempenhar algumas funções que os seres humanos hoje exercem, tiverem de ter sentimentos, mais tarde ou mais cedo, as sociedades modernas terão que lhes atribuir direitos, porque já há pouco verificámos que a capacidade de sentir está muito relacionada à atribuição de direitos. E, portanto, se o caminho for esse, as tais máquinas inteligentes com capacidade de sentir terão naturalmente direitos e terão naturalmente direitos laborais, porque já não poderão ser tratadas como escravos. E basicamente é esta a minha resposta. Obrigada. Eu agradeço desde já, então, a disponibilidade e a colaboração do professor Obrigado, Sérgio Tomás para com o informador fiscal, agradecendo também aqui a parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Muito obrigada pelo esclarecimento sobre o tema e já agora passo a informação de que, caso pretendam adquirir o e-book com as atas da conferência, poderão fazê-lo para conhecer melhor este tema e também outros assuntos que estão lá também retratados. Poderão então adquirir através da nossa loja online, portanto a loja online do Informador Fiscal, ou então através também do Google Play. Obrigada e até uma próxima. Adeus, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.